começar a aula, vai começar a aula, vai começar a aula, vai começar a aula. Olá com você, tudo bem? Espero que sim. Mais uma aula, o último exercício do PET 5. Lembrando que nós teremos mais 3 PETs, né, até o volume 8. Não esqueça de ser grato, né, curtindo, comentando, se inscrevendo no canal. Vamos lá. A força de atração gravitacional entre dois corpos celestes é proporcional ao inverso do quadrado da distância entre os dois corpos. Se você sabe a fórmula, então vai estar aqui, ó. Força gravitacional é a constante gravitacional, a massa de um corpo, tá? Vezes a massa do outro corpo, dividido pela distância ao quadrado, que a gente vai chamar de raio ao quadrado. Assim, quanto a distância entre um cometa e o Sol diminui para metade, o que é diminuir pela metade? É dividir por 2, né? A força de tração exercida pelo Sol só sobre o cometa, o que acontece? Aí nós temos que entender o seguinte, tem duas maneiras de fazer. Ou você entende o que é inversamente proporcional e o que é diretamente proporcional. É o seguinte, a força, ela é inversamente proporcional ao raio. Mano, o que significa? Vou colocar números para você poder entender. 1 dividido por 1 vai dar quanto? Vai dar 1. 1 dividido por 10 vai dar quanto? 0,1. 1 dividido por 100 vai dar 0,01. O que eu estou querendo dizer? Quando você aumenta o denominador, o que acontece com o resultado? Ele diminui. Ó, tá? Eu estou aumentando, ó, era 1, eu aumentei o denominador, foi para 0,1. Eu aumentei o denominador, foi para 0,01. Então, elas são inversamente proporcionais. Se você diminui a distância, se é inverso, a força tem que fazer o quê? Aumentar. Se eu diminuir a distância, o que vai acontecer com a força? A força vai ter que o quê? Aumentar. Então, aqui, ela diminui a metade? Não. Tá? Divide por 4? Também não. Tá? Permanece constante? Também não. Tá? Ou ela multiplica por 2, ou ela multiplica por quanto? Por 4 para poder aumentar. Agora a questão é por 2 ou por 4? O aluno que não é muito experiente, ele fala assim, não, diminui metade é 2, tá? Mas você tem que tomar cuidado que esse 2 está ao quadrado, e 2 ao quadrado é quanto? 4. Então, a resposta correta seria a letra D de dado, certo? Magno, se eu diminuir a distância 3 vezes, a força vai o quê? Aumentar. Aumentar quantas vezes? 9, porque o raio, que é a distância aqui, né, está ao quadrado. 3 ao quadrado dá 9. Magno, eu diminuí a distância 5 vezes. O que acontece com a força? Ela aumenta quantas vezes? 25, porque 5 ao quadrado dá 25, tá? Se agora você quiser ficar aqui no vídeo, a gente vai fazer isso em formato de conta, né? Se você for justificar isso para o seu professor, você tem que falar que é inversamente proporcional, e aí você tem que escrever isso em forma de texto que a gente acabou de falar. Ou você poderia falar assim, força 1, o que era a força 1? Eu tinha a gravidade, eu tinha quem? A massa do objeto, do Sol, a massa do cometa, dividido por uma distância o quê? R ao quadrado. Aí o que aconteceu? A situação 2, certo? A constante gravitacional é constante, a massa do planeta é a mesma, a massa do cometa é a mesma, só que a distância agora diminuiu, então vai ficar R dividido por 2. E esse R dividido por 2 é que ele está ao quadrado. E aí nós vamos aqui, senhores. Então vai ficar o seguinte, ó. F2 vai ser igual a quanto? Constante, massa da Terra, massa do planeta, dividido por R ao quadrado sobre 4. E aí é o seguinte, divisão de fração. Conserva a primeira. Quem que é a primeira? Constante gravitacional, massa da Terra, massa do planeta,
e multiplica pelo inverso da segunda. Vou inverter. Então, o que nós temos aqui? Força 2 vai ser 4 vezes o que? G, constante gravitacional, massa da Terra, massa do cometa, sobre R ao quadrado. Agora, observe bem que isso daqui, vou colocar em amarelo, hein? Isso daqui não é a força F1. Então, eu posso escrever que o F2 é 4 vezes quem? F1, tá? Por isso que multiplica por 4. Não esqueça de ser grato, curtindo, compartilhando, comentando. Até o PET volume 6, senhores. Fica com Deus. Fui.